Você já teve a sensação que o seu filho tá bem estranho, mas ele diz: "Tá tudo bem", mesmo quando você tem certeza que claramente não está? Pois é, hoje na nossa aula 6 da nossa segunda série aqui, eu vou falar sobre um atleta silencioso, quando o seu filho não fala de verdade o que ele sente. Nosso objetivo com essa aula de hoje é ensinar os pais a identificarem os sinais não verbais, de repente, de um sofrimento emocional em jovens atletas e como criar um ambiente de confiança e escuta ativa, especialmente com filhos mais calados, introspectivos ou tímidos. Nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só o medo de não ser compreendido. Nesse episódio aqui, a gente vai entender como ouvir o que não é dito, reconhecer os sinais emocionais que não vêm em palavras e ajudar os atletas silenciosos a se abrirem, no tempo deles, com segurança e principalmente sem julgamento. Mas antes de a gente começar essa aula aqui, lembra de curtir o nosso vídeo aqui, seguir o nosso canal do Meu Mindset Campeão, checar ali nossa rede social, Instagram, e tá por dentro de tudo que a gente está falando, tá bom? Mas vamos começar. Eu quero falar primeiro qual que é o perfil desse atleta introspectivo. Nem todo atleta ele tem que ser e ele é expressivo. Alguns preferem se calar, às vezes pela própria personalidade, mas a maioria das vezes é por medo de decepcionar, dificuldade em dar nome ao que sente e uma falta de um espaço emocional seguro. E é importante os pais saberem que a introspecção ela não é um problema. O problema mesmo é uma solidão emocional. E aí a gente tem que ter umas perguntas chaves para o pai, né? É, para criar esse diálogo, ter uma escuta ativa, é se perguntar: o meu filho ele sente que realmente pode falar comigo, sem medo de ser corrigido, comparado ou apressado, tá? Aquele, vamos, fala logo, eu quero te ouvir, né? Então, pais, vocês têm que tá refletindo sobre isso diariamente, depois de um treino, depois de um jogo, antes de um treino, antes do jogo, e tá avaliando como é esse momento com o filho de vocês, tá? E depois de ver isso tudo acontecer, analisar quais são os sinais de que algo não vai bem, tá? Existem algumas mudanças sutis que é aquela falta de brilho nos olhos, a falta de vontade antes de treino, um isolamento no pós-jogo, aquele menino que quando acaba o jogo ele fica sempre sozinho, os outros todos estão celebrando ou até mesmo curtindo uma fossa juntos, mas ele está sempre sozinho. Uma irritabilidade constante sem motivo aparente, tá? E apesar de ser muito comum, às vezes a gente tem que avaliar as respostas monossilábicas, tá? Ou até com mais de uma sílaba, mas pô, tanto faz. Sei lá. Bom. Hum. A gente tem que analisar isso. E também a gente pode ver uma linguagem não verbal neles que é ombro caído, olhar baixo e suspiros constantes. O jovem pode estar sofrendo e está sofrendo calado. E como que nós, pais, podemos criar um ambiente emocional seguro? Como já falei ali na aula anterior, tá? O primeiro, a escuta sem julgamento. É você conseguir ouvir o filho de vocês sem interromper. É você validar a emoção que ele está sentindo antes de aconselhar. Às vezes, o seu filho não quer que você seja um pai palestrinha. Ele só quer ser ouvido. E evitar, logo depois que ele falar, mas você deveria ter feito isso. Eu acho que você devia ter feito aquilo. Na minha época, eu jogava assim, assim, assado. O tempo do seu filho é diferente do seu tempo como pai, tá? Tanto no momento que você era criança, quanto agora que você é o pai ou a mãe. E é importante você quebrar um gelo. Às vezes, um simples assim, ó, filho, eu quero te ouvir. Não vou te julgar. Vamos lá, fala comigo. Ou então você falar, ó, fala o que você está sentindo. Não tem resposta certa. Só me conta como é que foi hoje. Ou então, você prefere conversar agora ou conversar mais tarde? Essas três perguntinhas aqui vão mudar o início da conversa de vocês. E é importante
que você crie um ritual de escuta diária. Aquele momento de conexão emocional após o treino, depois do jogo ou até mesmo antes de dormir. Mas importante, sem telas, para ambos, para o filho e para o pai. Se está falando, senta ali na mesa, conversa olho no olho, às vezes tem que pegar na mão, é uma conexão um pouquinho maior. Tem filhos que não gostam desse contato, mas sem telas, ok? E partindo para os nossos exemplos, um atleta que eu sou muito fã, tá? É um exemplo real e inspirador da vida dele, que é sobre o Kaká, jogador de futebol, e a introspecção dele. O Kaká, ele sempre foi descrito como um atleta reservado, silencioso e disciplinado. Os pais dele, principalmente a mãe, respeitaram muito o jeito dele e foram pilares de escuta e apoio. Em entrevistas, o Kaká falava sempre que o equilíbrio emocional veio do diálogo sereno e da presença constante da família dele. Ele dizia: eles me ouviam mesmo quando eu dizia pouco. Eu sentia que eu estava seguro. E isso permitiu que ele crescesse com fé, confiança e uma mentalidade vencedora, sem precisar gritar para ser ouvido. Quem está acompanhando aí a Copa do Mundo de Clubes vai saber do meu segundo exemplo agora. Atacante do Bayern de Munique vai jogar contra o meu Flamengo. E estou falando do Harry Kane. Harry Kane tem uma frase muito importante que diz: não é por falar pouco que eu sinto menos. O Harry Kane, ele é o capitão da seleção da Inglaterra, um dos maiores atacantes do mundo, mas diferente de outros líderes, o Kane não grita, não se impõe com palavras, ele se impõe com atitudes. Ele sempre foi muito introspectivo desde a infância dele, sempre foi calado, observador, e isso por muito tempo fez com que técnicos e até mesmo familiares acharem que ele era frio ou distante demais. Só que com o passar do tempo, as pessoas entenderam que o silêncio que ele apresentava escondia uma mente extremamente analítica e sensível, além de um coração cheio de lealdade e intensidade. O Kane só precisava de espaço. Hoje, ele inspira todos pelo exemplo e mostra que nem todo líder é extrovertido. Nem todo filho vai contar tudo. Muitos só precisam de espaço seguro para falar, quando eles quiserem. Ouvir o silêncio é um ato de amor. E pais que se apressam em falar, corrigir ou julgar perdem o que está por trás do tanto faz ou nada não, tá tudo bem. Então, pais, escuta ativa, ritual de diálogo, aquelas 3 frases que eu falei agora aqui anteriormente, vamos praticar, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Quem acompanha o atletismo, João, meu filho, voando no atletismo, eu acompanho muito a carreira dele. E eu vou te dizer que aqui, ó, dentro, sem falar, eu já julguei a aparência dele. Tô falando do Alisson dos Santos Pio, tá? Para quem não sabe, o Alisson, ele sofreu queimaduras quando ele era criança e faz com que hoje ele tenha aquela aparência Alisson, se um dia esse vídeo chegar a você, me desculpa a comparação, mas quase de um calvo, tá? Mas falando do exemplo dele, ele disse que ele não era de falar, mas nunca parou de sentir. Então, o Alisson sofreu queimaduras gravíssimas na cabeça e no rosto quando ele era bebê. Ele cresceu com cicatrizes visíveis e foi alvo de bullying e por isso se tornou muito introspectivo. Nos treinos ele falava pouco, observava mais do que reagia e muitos não percebiam o quanto ele sentia. E não percebiam porque ele não se expressava verbalmente. Mas a família dele não o forçou a se abrir. Ela respeitou e sempre esteve presente. Criou um ambiente seguro onde ele podia ser ele mesmo. E isso deu a base para que ele se tornasse um dos melhores do mundo nos 400 metros com barreira e, depois dessa fama, um porta-voz sobre superação. Eu fico extremamente feliz, extremamente orgulhoso de ver as conquistas deles e principalmente a dancinha antes dele ir para correr. Alisson, sou seu fã, tá? E gente, falando desse exemplo, a conexão com os pais é muito importante para o filho. E crianças caladas, elas, apesar de não se expressar, elas não são vazias, elas são cheias de emoções e sensações. Se elas não conseguem dizer,
elas mostram, seja no gesto, no olhar ou até mesmo no silêncio. Nós, pais, precisamos aprender a escutar com o coração e não somente com os ouvidos, tá? Dei os exemplos, falei da escuta ativa, mas vamos aqui para uma ferramenta prática. Eu chamo ela de roda da escuta sem julgamentos. Você consegue fazer isso 5 minutos por dia, às vezes até menos, onde o objetivo é criar um espaço simbólico de fala e escuta entre pais e filhos, com uma estrutura leve, porém constante. E como funciona? A gente tem que definir um momento do dia, seja no pós-treino, no café da manhã, no jantar ou antes de dormir, aonde os envolvidos, seja o pai, o filho, o pai, a mãe, o filho, o pai, a mãe, filho, irmãos, tá? Tem que falar. Como foi seu dia de verdade? Não pode respostas curtas, tá? Segunda pergunta. Teve algum momento que te deixou triste ou frustrado? E terceira pergunta. Em que parte do seu dia você gostaria de ser mais compreendido? Ou em que parte do seu comportamento? Somente em que parte você gostaria de ser mais compreendido, tá? Importante. Sem tela, sem celular, sem conselhos imediatos. Mais uma vez, não é para ter pai palestrinha. Só escuta. O impacto direto disso vai ser que vai reduzir a tensão acumulada e fortalecer a confiança entre a família, entre pais, filhos, irmãos. Pratica, pessoal, tá? E depois de desenvolver tudo isso, ainda pode acontecer aquele momento que o seu filho vai precisar de uma ajuda externa, tá? Mas quando você sabe que é necessária essa ajuda externa? Se hoje você não tem condição ainda de estar investindo num coach mental, como a gente faz aqui no meu Mindset Campeão, tá? De repente você vai ter que procurar um do seu plano de saúde, um psicólogo esportivo, se a sua rede oferecer, ou um amigo, um conselho, tá? Mas isso, tá? É extremamente necessário, é urgente se você vê que o seu filho, ele apresenta uma desmotivação prolongada. Vários meses, várias semanas sem querer treinar, sem querer jogar. Quando ele apresenta distúrbio de sono ou de apetite, ou quando ele apresenta reações agressivas ou apáticas. Essa é a hora de procurar um apoio especializado. Tá? E um coach ou um psicólogo do esporte pode ser aliado para dar voz ao que o jovem não consegue traduzir por palavras sozinho. E o silêncio prolongado pode se transformar em uma dor crônica emocional. Não espera o grito do corpo. Ontem mesmo, eu com meus filhos, a gente assistiu o documentário, né, o filme da vida da Simone Biles, e ela passou por um momento que ela teve que ir para um coach esportivo. E foi uma virada de chave na vida dela, né? Inclusive, a virada de chave é uma das ferramentas que a gente usa. E mostrou a importância de você dar valor a isso. Ela não acreditava no trabalho do coach esportivo e ela dizia que ela não estava doida. E às vezes você tá com esse preconceito também pro filho de vocês, tá? Então, pessoal, tratando de atletas silenciosos, é muito importante seguir tudo que eu falei na aula anterior. Às vezes você vai ter que compartilhar esse vídeo com seu marido, com a sua esposa, e você rever, reouvir juntos e encontrar ferramentas para que isso possa melhorar, tá? Para resumir, nossa aula de hoje, nem todo filho vai dizer com palavras o que sente, mas ele mostra, seja no gesto, no olhar ou no silêncio. O segredo é uma escuta ativa, sem telas, mas com o coração aberto. O silêncio do seu filho não é a distância. Às vezes é somente uma espera. Pesado, né? Profundo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre pequenos hábitos que constroem grandes campeões. E como a rotina familiar molda a mentalidade dos jovens atletas todos os dias. Muito mais do que somente treinos intensos. A gente se vê, pessoal. Até